Amanhã é dia de Vasco e Boa Vista pela nona rodada do Campeonato Carioca. Mas pelo menos o que eu quero mesmo é ver é Vasco e Flamengo no domingo que vem. E te falar, torcedor vascaíno, expectativa é que um pacotão, de fato, de reforço para esse jogo venha estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. É claro, a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes de tudo o que está acontecendo internamente para essa partida entre Vasco da Gama e Flamengo nesse próximo domingo. Porém, antes, é claro, o Vasco enfrenta o Boa Vista amanhã às 8h30 da noite e também iremos trazer aqui todos os detalhes desse jogo importante aí para o Vasco da Gama na sua vida e sobrevivência no campeonato estadual. Além dessas, muitas outras informações iremos trazer aqui agora neste Fala Gigante. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Você aí, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aí na meta de chegar aos 90 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. Antes disso, é claro, também é importante falar, nesse feriado de carnaval, do domingo até a terça-feira, acabamos não postando vídeo aqui no canal do Gigante. E exatamente por esse motivo, o YouTube travou a divulgação do nosso conteúdo. Então eu venho pedir a sua ajuda. Você aí que está diretamente nos acompanhando, gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a fazer com que o canal volte a ser divulgado, volte a ser engajado, por favor, não saia desse vídeo sem deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Além disso, larga aí também o dedo no sininho de notificação, deixe ele ativado e, é claro, se inscreva. Tenho certeza que você não irá se arrepender e ficará muito bem informado todos os dias aqui com as notícias do Vasco da Gama no canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque de fato é isso que importa, falar do nosso Gigante da Colina. E como trouxemos aqui a vocês no início do vídeo, amanhã o Vasco da Gama entra a campo pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Vasco enfrentará a equipe do Boa Vista no nosso Caldeirão de São Januário. Eu falei às 8h30, porém às 7h30 da noite. E é um jogo importante. O Vasco ainda hoje é o quarto colocado do Campeonato Carioca, é o último time aí da zona de classificação para as semifinais da competição, porém em caso de vitória, o Gigante da Colina chega à terceira colocação, vai a 17 pontos e ultrapassa o Botafogo. Nesse momento, além de Vasco e além de Botafogo, é claro, o Fluminense está na segunda colocação com 19 e o Flamengo na primeira colocação com 23 pontos. O Vasco, além de enfrentar o Boa Vista amanhã, às 7h30, também enfrentará a equipe do Flamengo no próximo domingo, às 6 horas da tarde. E além de Flamengo, também enfrentará o Bangu numa partida que ainda não tem a data aí divulgada. Inclusive, hoje pela parte da manhã, como está aparecendo também nas imagens a vocês, tivemos o último treino no CT Moacir Barbosa. Treino visando aí a partida de amanhã contra a equipe do Boa Vista. Havia uma certa dúvida com relação à presença do lateral esquerdo Lucas Piton, que chegando de Brasília teve sintomas de gastroenterite, porém, como também apareceu nas imagens, o atleta foi a campo e muito provavelmente deve ser relacionado para esse jogo de amanhã, que de fato é de suma importância para o Vasco da Gama, pois em caso de uma derrota do Vasco, uma vitória do Volta Redonda, o Vasco acaba saindo do G4 e o Voltaço entrando novamente na zona de classificação para as finais do Cariocão. Havia uma certa dúvida aí com relação à presença do zagueiro Manuel Capasso nessa partida. Capasso que foi apresentado nesses últimos dias oficialmente, até para ser mais exato, no sábado passado, porém o atleta não conseguiu se regularizar, o Vasco não conseguiu tirar a regularização do jogador. Então, devido a isso, não entrará em campo novamente. O jogador terá que ver a partida entre Vasco da Gama e Boa Vista das arquibancadas de São Januário. Será o terceiro jogo que o Manuel Capasso estará presente e não poderá estar em campo. Foi assim contra o Botafogo, no dia em que ele chegou ao Rio de Janeiro no domingo, foi assim, aliás, contra o Fluminense, né? Foi assim também contra o Botafogo e será agora também contra o Boa Vista. O Vasco, nesse momento, aguarda aí a AFA, que é a Federação Argentina, para enviar o documento, né, no caso, da transferência do Manuel Capasso. A expectativa é que o jogador venha a ser inscrito nessa próxima semana e estreia aí contra o Flamengo no próximo dia 5 de março, como a gente trouxe a vocês no domingo às 6h30 da tarde. Ou seja, de fato, a expectativa é que tudo leve a crer que o Manuel Capasso
faça sua estreia em um dos, se não o maior clássico do futebol brasileiro. E é claro, a expectativa é que Vasco venha vencer amanhã, né? De vitória. A gente, como torcedor vascaíno, nós ficamos muito ansiosos para qualquer jogo do Vasco, mas todo Vasco e Flamengo tem um clima diferente. E dentro, internamente, isso é tratado da mesma maneira. Não é diferente a forma como hoje o departamento de futebol olha para a partida do Vasco e Flamengo. Pois contra o Botafogo foi um grande teste. O Vasco passou, venceu pelo placar de 2-0. Mesmo diante de 12 expulsos do adversário, não interessa, o Vasco venceu. Contra o Fluminense, foi um grande teste também. O Vasco perdeu, mas conseguiu ser superior ao rival. E contra o Flamengo, dentre todos os clássicos que o Vasco já jogou nesse ano, com toda certeza será o maior teste. Hoje, um dos maiores times com relação ao elenco do futebol brasileiro. E uma vitória, além de dar moral, dar confiança, vai indicar que o Vasco estará seguindo no caminho certo para 2023. Inclusive os ingressos já foram divulgados, já iniciaram as suas vendas. Com relação a valores, faço questão de trazer aqui a vocês. Setor sul do Vasco, a inteira é R$ 120 e a meia pelo valor de R$ 60. Sobre o setor leste superior, R$ 140 a inteira e R$ 70 a meia. Leste inferior, R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia. Maracanã Mais também está aberto, inteira R$ 400 e a meia R$ 237. Expectativa muito grande aí de fato para essa partida, e além da presença, que será praticamente certa, do zagueiro Manuel Capasso, estreando inclusive contra o rival, o Vasco além disso também contará com alguns outros reforços. Nesse momento temos aí a confirmação que o Robson Bambu, o Figueiredo e o Marlon Gomes estão aí em fase final de preparação, fase final do tratamento, e muito provavelmente também estarão à disposição para a partida contra o Flamengo, ou seja, Figueiredo e Marlon Gomes principalmente, já que Robson não é o titular aí do sistema defensivo do Vasco, serão dos grandes reforços. Para vocês terem noção, a última vez que o Marlon Gomes atuou com a camisa do Vasco da Gama foi no ano passado. O Marlon nesse ano ainda não jogou com a camisa do Vasco, pois nem sequer viajou com o elenco, já que esteve à disposição da seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20. Ele iniciou esse tratamento assim que chegou do Sul-Americano, junto ao departamento de futebol do Vasco da Gama, acabou sofrendo uma lesão na coxa direita, mas a expectativa de fato é que nessa semana evolua ainda mais e ele já esteja à disposição para a partida contra o maior rival. Sobre Figueiredo e Robson Bambu, os dois atletas não vêm sendo relacionados desde a partida do dia 16 contra o Botafogo. Já faz bastante tempo aí, aliás, desde o dia 16 não, né? Muito mais que isso. A última vez que o Robson Bambu entrou em campo foi contra o Audax e o Figueiredo já vem desfalcando o Vasco desde aquele jogo contra o Volta Redonda em Cariacica, onde o Vasco perdeu pelo placar de 2-1. Então realmente faz muito tempo aí que os dois atletas vêm sendo desfalques para o Vasco da Gama, duas lesões muito semelhantes, vêm sendo tratados aí há bastante tempo. A expectativa é que assim como vai acontecer com o Marlon Gomes, tanto o Robson Bambu quanto o Figueiredo também sejam dois reforços importantes para a equipe. E o quarto reforço, que ainda não está confirmado, é dúvida, mas pode entrar em campo, é o Luco Orediano. Lembrando que o Luco Orediano ainda não teve realmente uma sequência com a camisa do Vasco nessa temporada. Dificilmente o atleta vem sendo relacionado para as partidas por problemas que ele vem sentindo, dores, por exemplo, na coxa esquerda que sentiu após um treinamento numa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, lá da semana do dia 16 de fevereiro. E exatamente por esse motivo, o Vasco conseguiu fazer um exame e detectar que realmente há algo errado na desenvoltura muscular do Luco Orediano. Então ele nesse momento vem fazendo um trabalho de fisioterapia. Segundo informações, esse trabalho ainda continua presente em cima do atleta e ele ainda está na preparação física. Ele ainda não está, na preparação física, está recuperando a sua parte clínica antes de entrar nesse processo físico. Ainda não tem uma previsão de retorno. É difícil que ele venha estar à disposição para a partida contra o Flamengo, mas ainda teremos uma semana cheia e intensa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para que realmente o Luco Orediano venha se recuperar e estar à disposição para essa partida importante contra o nosso maior rival. Ou seja, além de Capasso, que será regularizado, o Vasco contará com Robson Bambu, Figueiredo e também Marlon Gomes. Deve contar sim com o Luco Orediano, dependendo da sua evolução. E além do mais, meus amigos, Andrei Santos. Lembrando que a expectativa é que nessa semana venha a ser finalizada a situação, a negociação pelo jovem volante Cruz Maltino. Tudo indica, tudo leva a crer que de fato o Andrei retorne ao Vasco da Gama com empréstimo até o meio do ano e sendo não emprestado, né, mas indo aí disputar o Mundial Sub-20 lá na Indonésia no mês de maio. Ou seja, ele chegando nessa semana, assinando um contrato de retorno nessa semana,
ele com certeza será regularizado, até porque vinha em forma, vinha jogando com a seleção brasileira. Barbieri gosta muito dele e ele deve sim também ser mais um reforço para essa partida contra o Flamengo, se as negociações forem concretizadas a favor do Vasco da Gama nessa semana. Então, para atualizar essa vasta lista de reforços do Maurício Barbieri, quase um elenco todo à disposição do treinador: o zagueiro Manuel Capasso, o zagueiro Robson Bambu, o atacante Figueiredo, o volante Jair, o volante Marlon Gomes, o volante Andrei e também pode até ser que o atacante Luca Orediano. Jogadores de muita qualidade que chegarão aí com tudo focados nesse clássico contra a equipe do Flamengo. Te empolga, torcedor? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. E se o Manuel Capasso chega inclusive para formar uma dupla de zaga com o Léo. Hoje Léo é um dos grandes destaques aí do sistema defensivo do Vasco e vale a pena falar sobre esse grande atleta. Nós, e eu inclusive, fui um dos que muito critiquei a chegada do Léo Pelé, não apenas pela sua contratação, mas a forma que foi feito, o valor que foi pago pela contratação do Léo. Quem imaginou, nem o torcedor de fato mais otimista, de que 16 milhões no Léo iria valer a pena. E hoje fica ainda mais claro que de fato valeu e valeu muito. Pela liderança que o atleta tem dentro de campo, pela liderança que o atleta tem fora de campo e principalmente pela inteligência, pela qualidade técnica que esse jogador mostra-se. E exatamente por esse motivo, dê uma olhada aí, tanto nas palavras do Léo Pelé após a partida, contra a equipe, no caso do trem do Amapá nessa última semana pela Copa do Brasil, e também nas palavras do técnico Maurício Barbieri, elogiando muito o Léo e deixando bem claro que para ele o Léo é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Eu tô me sentindo em casa, grupo fechado, e assim a gente vai até o fim da temporada aí. Tudo pelo Vasco aí, por essa torcida que tá sempre me batendo. Sobre o Léo, para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada, ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva, a gente está muito feliz com ele. E aí, torcedor vascaíno, você concorda com o Maurício Barbieri? Você aí também acha que o Léo é o melhor zagueiro hoje do futebol brasileiro? E Léo e Manuel Capasso formam uma boa dupla de zaga? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo aqui rapidamente, falar sobre uma situação importante sobre o nosso caldeirão de São Januário, pois hoje quem está aí realmente sendo um dos grandes responsáveis por puxar essa reforma é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Segundo informações aí, ele hoje vem realmente fazendo uma força. Houve uma reunião nessa última sexta-feira, entre Eduardo Paes, Jorge Salgado, presidente do Vasco, o ex-vice-presidente, de engenharia, Pedro Seixas, para falar sobre essa reforma. E segundo informações, o próprio prefeito já pediu a aceleração no processo para que o Vasco possa receber os valores do potencial construtivo da reforma do nosso caldeirão. Segundo informações, o clube está muito otimista quanto a isso, quanto à reforma e à ampliação do nosso estádio. Lucas, o que falta? A aprovação da lei desse potencial construtivo. Assim que aprovar a lei, o Vasco dará início aí a esta reforma. Sobre a reforma, está aparecendo aí imagens do projeto idealizado pelo próprio Pedro Seixas, um valor aproximado de 350 milhões de reais e uma nova capacidade de 43 mil lugares. O nosso caldeirão realmente terá uma nova cara e realmente ficará ainda melhor para todos nós torcedores vascaínos. O Vasco, São Januário e nós merecemos uma reforma do nosso estádio. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo, aliás, o primeiro vídeo deste domingo, e ainda hoje retornaremos, é claro, pela parte da noite com Boa Noite Gigante e contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.